Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle *555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro! O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto para você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A você, amigão do esporte, a você, fã do futebol, grande abraço. Um ótimo dia, você está agora conosco aqui no W Sports News TV, programa que é exibido diariamente, de segunda a sexta às 10h30 da manhã, com compartilhamento de João Vitor, de Wilson Rocha, de João Vitor Menezes pelo Facebook, às 7 da noite no canal 9 da NET, às 13h30 no YouTube e também no Facebook. Em breve você vai poder ouvir esse programa no rádio do seu carro. Já pode hoje com o Bluetooth através do Facebook, por exemplo, mas poderá ouvir pelo aplicativo que você terá em seu celular, tá bom? Vamos falar hoje de comercial, vamos mostrar o estádio do comercial como ficou muito bonito e daqui a pouco você vai ver a segunda parte da entrevista do presidente do BFC, do presidente do Botafogo Futebol Clube. Você vai ver a entrevista com o presidente Oswaldo Festucci. Falei ontem que era uma entrevista bastante pesada e é uma entrevista realmente do ponto de vista político bastante pesado. Convido você, torcedor do Bota, para poder assistir. E convido você também, torcedor do comercial, para poder acompanhar a gente aqui, tá bom? João Vitor Cristóvão, grande abraço para você, nosso comentarista. Sempre é bom lembrar que nós estamos revezando os comentaristas por conta da pandemia. Nossa bancada não tem 2 metros de distância, a bancada onde ficam os comentaristas, a minha é uma outra bancada separada, e aí não há a diferença de distância que a Organização Mundial de Saúde pede. Por isso, a gente está revezando um dia com Morales, um dia com João Vitor, porque, por enquanto, não dá para estarmos 3 juntos aqui com uma distância inferior a 1 metro. Estamos seguindo o que determinam os governos e a Organização Mundial de Saúde. E a gente também aproveita para pedir para você ficar em casa, não é? Porque ainda não vivemos o pico da pandemia. Grande abraço, João Vitor Cristóvão. Fala, Rocha, um grande abraço para você, um abraço para você que está nos acompanhando aqui nessa quinta-feira, né, véspera de feriado, todo mundo vai ficar em casa amanhã, né, feriado, bom para emendar já, não tem nada, né, ninguém sabe mais que dia que é da semana, todo mundo em casa, preso, se bem que Ribeirão e São Paulo ainda tem um índice baixo aí de... Hoje eu não me perdi. Não me perdi, mas nas últimas semanas eu comi a quinta-feira da minha semana. Falei, pô, amanhã é quinta, Rocha, amanhã é sexta. Então hoje eu tô... Mas acho que é por conta do feriado amanhã que eu guardei. Pode ser. Então amanhã é feriado, não muda nada para quase ninguém, né? Se bem que Ribeirão e o estado de São Paulo aí tá com um índice baixo de pessoas em casa na quarentena. Mas enfim... Falando um pouquinho sobre o futebol, dirigente do São Paulo, Raí, Ribeirão Pretano Raí, passou pelo Botafogo, enfim, história conhecidíssima aqui em Ribeirão e no Brasil inteiro.
já disse que é contra a volta do futebol. Na opinião dele, o futebol não deveria voltar, deve continuar da maneira que está, esperando mais um tempo. Os clubes já estão se reunindo, junto com as federações, para ver o que pode acontecer. Mais uma vez, na minha opinião, os treinos devem voltar no final de maio e começo de junho, ali no meio de junho, o futebol deve voltar. É o que eu acredito, que eu tenho ouvido, que a gente tem pesquisado por aí para apurar as informações. E como você falou, Rocha, hoje é a segunda parte da entrevista com o Oswaldo Festucci. Hoje é aquela parte mais administrativa. Ontem a gente falou bastante do campo, de contratações, falamos aí com ele questão de novos jogadores, Didi que saiu, se vai contratar jogadores para o Paulistão ou não. Ele já disse que para o Paulista não vai repor a vaga do Didi. E aí hoje, aquela parte mais bombástica, na minha opinião, aquela coisa, a gente já soltou a matéria hoje de manhã no W Sports, no site wsports.com.br, onde o Festucci fala que a situação do Botafogo Futebol Clube é desesperadora. A questão financeira, ele vai falar qual é o valor da dívida, já tem na matéria, o valor da dívida de 30 milhões, e quanto o Botafogo arrecadou neste mês, no mês de abril. Quanto que entrou na conta do Botafogo para que o tricolor aí possa arcar com essas dívidas e arcar com seus compromissos, refis. Ele fala sobre o refis também, se o Botafogo está pagando, se não está, por que deixou de pagar em um determinado momento. Enfim, fala de uma proposta do Alberto Batista, do investidor do Botafogo, o que ele quer, o que ele pretende com o Botafogo, de pegar uma porcentagem maior aí nas ações do clube. Enfim, Rocha, bastante coisa aí sobre essa entrevista esclarecedora para o torcedor botafoguense, que mostra muito do momento do futebol clube, do Botafogo Futebol Clube, aí da instituição centenária do tricolor aí, que vai falar sobre esse momento vivido, que é um momento perigoso, segundo o Adalberto o Festucci, o Oswaldo Festucci, é um momento desesperador para o Botafogo Futebol Clube. Caramba, bom, eu ontem falei que era uma entrevista bastante pesada, e uma entrevista tão pesada que ele fala em deixar o cargo de presidente. Você vai ouvir aqui. Aliás, compartilhe com seus amigos botafoguenses aí, coloque nos grupos do Botafogo Futebol Clube essa entrevista do Festucci, vale muito a pena. Ele vai esclarecer um monte de coisa, ele vai falar sobre, atenção, ele vai falar sobre esse problema de relacionamento que tem, que ele não aguenta mais esse problema de relacionamento de um grupo que é contra o SA que enquanto o grupo não retirar ação não vai botar dinheiro. E ele dá uma notícia, o Oswaldo Festucci, que me assusta, quando ele diz que talvez não tenha investimento nenhum no Campeonato Brasileiro. Nenhum. Então, olha, eu convido você a assistir essa entrevista. Se você quiser chamar os seus amigos, convidar aí nos grupos botafoguenses para você poder ter a galera do Botafogo para acompanhar. O próprio Festucci disse, eu nunca dei uma entrevista para ninguém como eu estou dando para você agora. Eu não abri meu coração até agora, faz tempo que eu estou sofrendo calado e eu vou te dar essa entrevista porque eu vou colocar tudo para fora. Ele mesmo disse isso. Não falei isso para ninguém, eu vou falar isso para você. Porque você não pergunta ofendendo, você pergunta perguntando. E eu fiquei muito feliz por isso. De maneira que você pode, só mais um minutinho, a gente vai a galera chegar aqui, não é? O pessoal, a torcida do Botafogo vai chegando, coloca nos grupos, porque a gente tem uma entrevista pesada do Oswaldo Festucci. Enquanto isso, eu quero falar para você da Claro. Pois é, a Claro. É hora de acordar, de abrir a janela e de ver o sol. Eu sou Claro, sou cliente Claro e claro que a Claro está sempre ao seu lado. De qualquer lugar do Brasil eu falo de Claro. A minha internet fala de qualquer lugar do Brasil através da Claro, porque Claro é sensacional. Vamos dar uma olhada porque esse VT ficou maravilhoso. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas, as reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade.
das brincadeiras com os filhos, da empatia, da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrarem. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Que lindo, parabéns ao comercial da Claro. Bom, a gente já está aqui com a galera, a torcida do Botafogo está chegando aqui, né? O Samuel Bento Gomes, bom dia Rochinha, Joãozinho Morales. Quero ouvir o Festucci soltar a bomba para nós. E é mesmo uma bomba, é mesmo uma bomba. Celso Camargo, o Samuca, grande abraço, obrigado pela tua audiência. Celso Camargo, Celcinho, grande abraço. Bom dia pessoal da W Sports, uma ótima quinta e um bom feriado a todos, não é? Marcando presença, bom feriado para você, Celcinho, que Deus abençoe toda a tua família. Tem bom dia Rocha, que Deus abençoe a todos. Oi Hélio Petrar, obrigado Hélio, que Deus abençoe você também. Olha o Zé Balheiro aqui, grande Zé Balheiro, bom dia a todos, grande abraço. Você sabe que eu quero conhecer a grande maioria, né? Tem muita gente que participa aqui, eu quero começar a conhecer os meus amigos torcedores no estádio, etc e tal, né? O Antenor Marques Seabra está aqui com a gente, o José Carlos Scocchi Leal está com a gente, o Claudinei Toledo, bom dia Rochinha, que talento na música, Claudinei. Ô Claudinei, eu tenho uma filha que quer ser cantora, eu vou botar na sua mão aí, tem só 14 anos, quer ser cantora de qualquer jeito. Bom dia Rochinha, João, se o Botafogo não contratar no mínimo uns 10 jogadores, prepara para a Série B, vamos sofrer muito com esse time atual, abraço. O Luciano Romero está com a gente. Ô Romerinho, quanto tempo, lindão? Finalmente você apareceu. Bom, nós vamos começar a botar no ar aqui a entrevista do Festucci, que eu achei bastante pesada, mas muito oportuna, porque ele fala, inclusive, de renúncia do cargo de presidente. Romerinho está aqui, o Marcelo Anacone está aqui também, estamos crescendo a nossa audiência. Bom, vamos colocar então no ar a primeira parte da entrevista do Oswaldo Festucci, que foi muito verdadeiro como sempre. Eu acho importante, em que pese a entrevista, eu acho que não se deve sacrificar o presidente do Botafogo, porque afinal de contas, ele está sendo verdadeiro, ele tá passando para a torcida do Botafogo um cenário muito complicado, um cenário muito difícil que vem aí. Vamos lá então, são quantos trechos, Joãozinho? Fala aqui no meu ponto. 3. Ao todo quanto tempo? Vai ver ali. Tá legal, bacana. Vamos lá para o primeiro trecho da entrevista do Oswaldo Festucci. Participa comigo. Eu sempre digo aqui uma coisa, né? Eu sou de um tempo em que a participação do ouvinte era por telefone. Mas quando uma pessoa ligava, o restante não conseguia ligar porque estava ocupado. Hoje, com a rede social, as pessoas conseguem participar o tanto que quiserem. Não tem linha ocupada. Participe, interaja com o programa. É muito legal ouvir a sua opinião, saber que você está com a gente. Traz aí a primeira parte da entrevista com Oswaldo Festucci, que ontem, uma grande repercussão no que ele disse, se o Botafogo cair, todo mundo tem que pedir demissão. Eu queria até falar um pouco sobre isso antes da entrevista. Festucci, eu não acho que todo mundo tem que pedir demissão, não. Eu acho que você tem que ficar. Mas o Léo Franco pode, o Gustavo pode. O Gustavo, eu não sei nem se é pedir demissão, porque o Gustavo não é funcionário. O Gustavo não recebe nada para ser gerente do Botafogo. Eu não sei se alguém sabe disso. O Gustavo não recebe um centavo. O Gustavo Oliveira, filho do Sócrates, ele é funcionário da Trex em São Paulo. Ele recebe lá um bom salário para ser funcionário do Adalberto Batista. Mas o Gustavo não tem R$1 de salário para cuidar do Botafogo. Então, mas eu acho que o Festucci, por exemplo, não tem nada que pedir demissão. Se o Botafogo for rebaixado, mas não vai ser. Vamos lá, vamos botar aí a matéria do Festucci
torcedor do Botafogo acompanhar. Festúcio, a gente viu que deu uma acalmada na política do clube quando você assumiu a presidência. Você é um empresário, você é um gestor de pessoas, gestor de negócios. A gente sabia também que o investimento no Campeonato Paulista não veio por medo do investidor, havia uma ação, ainda há uma ação contra ele. Então eu vou esperar um pouco e infelizmente, como você mesmo disse, as contratações para o Paulistão não foram boas contratações, não é? Não deu certo, futebol é assim mesmo. Agora para o Campeonato Brasileiro, qual é o quadro político do Botafogo? Porque a mensagem era, nós vamos investir modestamente no Paulista, para no Campeonato Brasileiro, sim, aí a gente montar um time bastante competitivo. O time do Paulista é bastante modesto. Você acha que a SA vai cumprir aquilo que havia dito, ser modesto no Paulista, mas mais arrojado no Campeonato Brasileiro, montando um time mais competitivo? Você acha que isso é possível com a paz que você ajudou a restabelecer, ou que aquele processo que ainda há de alguns torcedores contra a SA ainda pode atrapalhar o Botafogo no futebol? Essa pergunta, ela vem num momento muito oportuno. É o seguinte, primeiro, esse trabalho ruim no Campeonato Paulista também é fruto do investimento mais baixo, né? No primeiro momento, o investimento não foi realmente condizente de um Paulistão de Série A1, né? A hora que bateu o desespero, trouxemos alguns atletas de melhor qualidade, aí sim com salário mais alto, né? Às vezes você monta um time com um time modesto, como você falou, e o futebol encaixa, né? Acaba dando certo, você faz um ótimo trabalho. Mas normalmente, quando você faz investimentos maiores, as chances que você tem de sucesso também são maiores. Isso é óbvio, né? O investidor não colocou valores maiores no Paulistão, exatamente aguardando um acordo que nós vimos conversando, vimos desenhando, né? Um ajuste nesses contratos, né? Para ver se financeiramente o FC desse uma melhorada significativa nas suas contas, né? Eu tenho conversado com os dois lados, eu não tenho problema nenhum de relacionamento com ninguém, mas vocês sabem, né? Existe uma ala muito contrária, né, a um acordo com o investidor, né? Eu fico triste porque a situação do Botafogo FC, ela é desesperadora, né? O Botafogo tem uma dívida gigantesca, né? E para vocês terem uma ideia, o que teve de entrada esse mês da parte do UFC não passou de R$9 mil. Aí eu pergunto a vocês, como funciona essa conta, né? As pessoas que são contra o acordo, como que você paga 30 milhões de conta que você deve de fato, né? Dívida já ações perdidas, como que você paga recebendo R$9 mil de entrada por mês, né? Essa conta eu não aprendi na faculdade. Eu sou um gestor de empresas, minhas empresas são pequenininhas, mas também de Google eu não tenho nada. Mas eu não sei como que paga 30 milhões de conta com 9, 10 mil reais de caixa, né? Eu não sei, eu confesso que essas pessoas que são contra o acordo, eles devem ter uma carta na manga, uma mágica que eu não sei fazer. Então, eu tenho preocupação, sim, não é só a longo prazo, não, é a curtíssimo prazo, né? Porque se não houver um acordo entre o Conselho do Botafogo, entre o Botafogo FC e o investidor, pode ter certeza que lá na frente o botafoguense pagará um preço muito alto em relação a essa situação, porque nós corremos um risco muito grande até de perdermos o nosso patrimônio. Pois é, e uma dessas dívidas a qual você se refere foi a perca do Refis, que era 11 e já passou para 23, porque ele não foi cumprido. É isso, presidente? O Refis, por exemplo, o ato trabalhista, né, até a minha chegada, ele não estava sendo pago, né? Uma conversa minha com o investidor fez com que ele voltasse a pagar, né? Então, o ato trabalhista hoje, ele está rigorosamente em dia em função de eu estar no clube. Mas se eu não estiver no clube amanhã, pode ter certeza, a chance do investidor parar de pagar o ato trabalhista é muito grande. Por isso que o Botafogo precisa do acordo. Só na semana passada apareceram 7 novos casos. Ontem apareceu mais um. Então, toda semana, todos os dias praticamente, o UFC recebe uma dívida nova.
E eu pergunto para o Conselho do Botafogo, que é soberano, eu não faço nada, absolutamente nada, sem o aval do Conselho, mas eu tenho passado para eles, né? O Conselho é responsável pelo futuro da instituição, no qual eu também me incluo, porque eu também sou conselheiro, eu sou presidente do UFC. Mas o Conselho tem que dar uma resposta para esses 30 milhões de dívidas que efetivamente, de fato, o Botafogo FC está devendo. Não tenha dúvida. Agora, Festucci, você acha, ainda há essa ação, ainda há esse litígio, né, da ala contrária à SA, que você acabou relatando. Se o investidor, que é o Adalberto, não colocou, fez um time modesto, com receio de fazer um investimento maior no Campeonato Paulista, e isso ainda não está resolvido, a gente pode temer, estou falando como imprensa, como os torcedores, nós podemos temer pelo futuro do Botafogo no Campeonato Brasileiro também? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Botafogo vai contratar sim comigo lá, ou se eu não estiver lá amanhã, por exemplo, vai contratar. Mas pode ter certeza, não vai haver investimento vultoso. Porque assim, o investidor já colocou muito dinheiro no Botafogo. Não é pouco não, gente. Né? E se não houver um acordo, também há um desânimo da parte dele. Né? Eu não estou aqui defendendo o investidor. Eu sou Botafogo FC. Eu vou defender o UFC até o último dia da minha vida. Mas o que eu quero dizer é que nesse momento, para o Botafogo FC, a melhor situação, o melhor dos mundos, é um acordo com o investidor. E só não vê isso pessoas que não têm noção, né? Não têm gestão, nunca teve uma empresa na vida, né? Não consegue ter essa leitura, ou efetivamente a pessoa quer briga mesmo, quer uma guerra, quer uma discussão. Aí eu fico quieto. Né? Não estou dizendo também que eu sou o dono da verdade, mas eu estou lá dentro hoje, eu tenho conhecimento que o Dimitri teve, né? Por que o Dimitri largou o Botafogo? O Dimitri é um cara correto, é um cara trabalhador, né? É um bom profissional. Ele simplesmente deixou o clube porque ele sabia que a administração financeira do UFC era inviável. Ele sabia que sem um acordo com o investidor, o Botafogo não tinha futuro. Por isso que ele foi embora. E pode acontecer comigo amanhã também, se o Botafogo FC não fizer um acordo com o investidor. Porque assim, não dá para ficar sentado na cadeira como o rei da Inglaterra. Eu não vou ficar a vida inteira, né, apaziguando o ânimo de um lado e do outro, e as contas do UFC não serem pagas. Está errado isso. Tá. Então, se isso acontecer, eu repito aqui, eu não vou ficar com o rei da Inglaterra. Eu vou embora para minha casa. Eu quero muito continuar ajudando o clube do meu coração, muito. Mas se as pessoas não se entenderem, eu, sinceramente, eu vejo o futuro muito nebuloso lá na frente para o nosso glorioso. Bom, tá aí. Portanto, nós temos mais trechos da entrevista com o Oswaldo Festucci que demonstra uma certa indignação com tudo que está acontecendo e com razão. Eu não vou tirar a razão do Festucci, mas antes de mais nada, o João comenta, né? Porque senão só eu falo e o João não participa do programa, e ele é o comentarista, é o repórter, é importante que tenha a opinião dele. E o Festucci está sendo extremamente sincero, porque ele está preocupado com algo que ele ama, que é o Botafogo. Agora, a notícia que a gente não gostaria de ouvir é essa: se não houver entendimento entre Botafogo FC e Botafogo SA, em outras palavras, o Festucci fala, se não tirarem efetivamente a ação contra o SA, não vai ter investimento na Série B, como não teve investimento na Série A do Campeonato Paulista. Então, dá até um frio na barriga isso, né, João? Olha, e tem mais 2 trechos da entrevista. Aproveite para convidar os seus amigos torcedores do Botafogo, porque eu acho que está na hora da torcida do Botafogo aparecer. Estamos na pandemia, ninguém vai fazer aglomeração no estádio, nem é o caso, nem é preciso, mas o torcedor do Botafogo precisa marcar presença nesse instante, porque, olha, está o Conselho querendo uma coisa, está um grupo de botafoguenses que acionaram na Justiça a SA, e aqui a SA, que é a mantenedora do projeto, do outro lado. Botafogo hoje tem 3, está dividido em alas, muitas. João Vitor.
Olha, Rocha, alguns pontos em relação ao que disse o Festucci, né? Primeiro deles, que o Botafogo não fez um investimento grande na Série A1 do Campeonato Paulista porque o investidor não sabe a que ponto vai levar essa negociação entre Botafogo FC e Futebol SA. Que ele já gastou muito dinheiro com o Botafogo, como disse o Festucci, já gastou, enfim, um dinheiro bem grande, um montante grande, né? E o investimento não veio porque ele quer primeiro que tenha um entendimento entre as partes. Segundo ponto, desânimo do investidor. Ele falou que com essa briga o investidor se demonstrou desanimado. E que se caso continuar esse embate entre FC, o conselho, pessoas querendo que o Adalberto saia, enfim, ele continuará desanimado e não vai fazer um investimento grande também na Série B. Não vai colocar dinheiro como tinha dito antes. Vamos fazer um investimento curto no Paulista e investir na Série B. O investimento curto no Paulista foi devido a essa briga interna que está acontecendo dentro do Botafogo, algumas pessoas não querendo um acordo com o investidor, com o Adalberto Batista, não querendo, esse acordo mesmo, né, que não aconteça, e o Adalberto está desanimado, por isso não investiu no Paulistão. E por isso também não deve investir, como o Festucci falou, não deve fazer um investimento alto na Série B, caso as partes não se entendam. Ontem aconteceu uma reunião lá no Botafogo entre os conselheiros e não aconteceu nada ainda. Marcaram uma nova reunião, não tem um desfecho sobre isso, e que é algo preocupante, que o torcedor do Botafogo está dizendo aqui, está preocupado, vive mandando mensagem para nós aqui no programa perguntando de contratações. E o Festucci falou, caso o acordo não aconteça, o investidor vai continuar desanimado e não vai contratar, não vai investir na Série B. Né? Então esses são pontos importantes a serem levantados, pontos que deve acontecer logo esse acordo com o Botafogo, e o outro ponto é da dívida, né? Que ele comentou aí que o Botafogo teve R$9 mil de renda. O Botafogo Futebol Clube, em um mês de abril, não passou de R$9 mil a renda do Botafogo e tem uma dívida de R$30 milhões a ser resolvida. O Festucci comentou também do refis, o ato trabalhista, coisas que não vinham acontecendo no Botafogo ontem. A gente não escutava falar sobre novos atos trabalhistas, novas pessoas, jogadores, colocando o Botafogo na justiça, né? E só na semana passada aconteceu 7. Nessa semana tiveram mais 2, ontem teve mais 1. Ele falou que cada semana, cada dia aparece uma dívida nova para o Botafogo Futebol Clube. Ou seja, a situação está se agravando cada vez mais, em vez de tentar resolver. E outra, o ato trabalhista está sendo pago porque o Festucci entrou em um acordo com o Adalberto Batista. Caso o Festucci saia, e ele disse que deve sair caso um acordo não aconteça, o Adalberto Batista pode parar de pagar esse ato trabalhista e a coisa piorar, ficar ainda pior para o Botafogo Futebol Clube. A gente vai escutar um novo trecho dele aqui, mas já vou explanar minha opinião. O futuro do futebol é a SA. O futuro do futebol é os clubes virarem empresa. O Botafogo já se adiantou nisso no interior. Não conheço, não me vem à cabeça um clube aqui agora, neste momento, no interior de São Paulo, no interior do Brasil, que virou empresa. A Ferroviária, boa, Joãozinho me lembrou, a Ferroviária já está há um bom tempo nisso. Hoje, se você quiser, está havendo um processo no Planalto, deve ter parado agora por causa do coronavírus, mas um processo de que clubes e empresas vão poder pedir um novo acordo, vão poder fazer novos acordo com dívida e de empréstimos, a um juros menor. Ou seja, o futuro do futebol, o futuro do Brasil com os clubes é ser empresa. Então o Botafogo tem que se resolver logo com a SSA, senão as dívidas vão aumentar, o investidor vai desanimar e aí a coisa vai degringolar de vez. Bom, e aí um outro detalhe que traz uma grande preocupação é o tamanho da dívida que o presidente do Botafogo traz agora para o seu torcedor, né? R$30 milhões. E boa parte desses R$30 milhões, 22 ou 23 milhões de reais, se refere à perda do refis, né? O refis estava ajustadinho para 11 milhões para pagar. Aí não houve o pagamento do refis, aí quando você não paga o refis ele volta para o valor original. Então desses 30 milhões, nós temos aí cerca de 22, 23 milhões que são do refis. Agora, ele falou em 9 novas ações trabalhistas a semana passada e que essa semana chegou mais uma. São 10 ações trabalhistas, né? Então, caramba, me desculpe, mas o tamanho da responsabilidade do que foi feito no Botafogo, porque, peraí, o que eu ouvia na gestão do Gerson é de que o Botafogo não estava saneado,
O que eu ouvia nas gestões anteriores é de que as dívidas trabalhistas estavam todas dentro do ato, e agora está chegando mais dívida, e aí o Festucci diz que se ele deixar o cargo de presidente, e é uma coisa que ele está propenso a fazer, se não houver esse acordo, né, esse início ou reinício de relacionamento, ele vai deixar o cargo como Dmitry. Então eu estou vendo aqui as mensagens e eu acho que isso tem que ser colocado. Eu concordo com Samuel Bento, né? Tem que botar isso a público para todo mundo entender o que está acontecendo. Porque o Botafogo está pronto para repetir o caminho do São Bento no ano passado, que foi cair no Paulista e cair no Brasileiro. Então, olha, num trecho da matéria, Festucci fala em renunciar se não houvesse esse acordo, essa brigalhada toda que tem dentro do Botafogo. Está pedindo socorro. Gente, entrou R$9 mil para o Botafogo esse mês. R$9 mil. Perguntei para ele, é do quê? Ele falou, é de cativa, é de camarote, de sócio, 9 mil. Cara, 9 mil para um clube de futebol. Você imagina o tamanho dessa dívida. E aí ele vai falar agora como é que ele acha que isso deve ser resolvido de uma vez por todas. Como é que ele acha que deve ser resolvido? Em nome de Gastrogel, 30 segundos, Gastrogel está com azia, má digestão. O Oswaldo Festucci vai dizer o que acha que deve acontecer para isso tudo acabar. É a opinião dele. É a opinião do cara que está no Botafogo Futebol Clube hoje, tá? Então, 30 segundos, azia, má digestão, tomou aquela bebida, aquela azia, aquele incômodo, Gastrogel, ele tem ação imediata, bateu no seu estômago, dá aquele alívio. E a ação é duradoura. Tem antiácido que você toma, dá um alívio, 10 minutos depois você está de novo com azia. O Gastrogel tem uma azia, tem um alívio contra azia duradouro. Contra gases, azia, má digestão, Gastrogel. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bom, vamos lá dar uma passada aqui nos meus amigos. O Marcelo Anacone está com a gente aqui, o Hamilton Luiz Campos, bom dia Rochinha e equipe. Tony Protético, meu parceirão, grande abraço Tony, sempre na sua audiência, muito sucesso na sua empreitada. Valeu Tony, grande abraço para você, querido, grande abraço mesmo, tá? Gente, vem aí a Rádio W Sports, aguarde, hein? Vem aí a Rádio W Sports. Já podemos mostrar o logotipo, João, daqui a pouco ou não? Vamos esperar. O Zé Balieiro está com a gente aqui, a gente já falou aqui, não é? Saiu uma notícia que o Botafogo SA suspendeu o pagamento do dinheiro de imagem dos atletas, gerando uma grande insatisfação entre os mesmos. Olha aí, ó. Informação para a gente levantar. Patrícia Toledo está com a gente. Oi, Patrícia, bom dia, querida. Tudo bom com você? Tudo bem? O Milton Paula está com a gente. Bom dia. O Enzo Morandi, lavando roupa suja em público. Que vergonha, né? Está dizendo. E o Samuel Bento está dizendo aqui, tem que falar sim, para todo mundo saber. Não adianta esconder nada. O Ademilson Bergamasco. Ademilson, grande abraço para você. É um prazer ter você como nosso telespectador aqui. Você é um cara que é profundo conhecedor do Botafogo, né? Tem todo o meu respeito e muito legal você estar participando com a gente aqui, viu, Ademilson? Muito obrigado mesmo. Festucci é fundamental nesse momento para o Botafogo, encontrar seu caminho e precisa ser apoiado. Edmilson, parabéns. É isso que a gente... E ele vai dizer qual é o caminho para isso acontecer agora. Então, Ademilson, obrigado, viu, Ademilson Bergamasco, pela sua audiência. Todo dia, às 10h30 da manhã, a gente está aqui no Facebook.
às 7 da noite no canal 9 da NET TVRP, e já nessa semana que vem a W Sports entra no ar e aí o programa vai ser transmitido pelo aplicativo também. O Elias Isaac Neto, bom dia Rochinha, grande Isaac, querido. Castro JL está com a gente. O Castro JL, deixa eu pegar aqui, correu. Bom dia, Rocha, João e Morales, vamos fogão, tá dizendo ele. Bom dia, galera, o Milton Paula tá com a gente. De novo o Samuel aqui, que é sempre bom, eu gosto muito do Samuel, mas se o investidor não contratar, seria pior o prejuízo para ele cair de divisão? Ficaria pior, a torcida não vai no estádio. Prejuízo tem para o investidor, verdade também. Fausto Bonfim, nosso Faustinho, grande abraço, obrigado pela audiência. O Néas Codoioto está com a gente também o Marco Aurélio Alemão, bom dia, grande Alemão, aquele abraço para você. O Edinho Pereira Silva, obrigado pela audiência, Edinho. O João Carlos Scott está com a gente também. Bruno Rocha, filho, beijo. O Nicolas São Martinho, o Robson Paulinho. Ô Robson Paulinho, quanto tempo, hein? Leonardo Fernandes, fala Léo. O Júlio Cruz também. O Botafogo SP sempre foi unido. A que ponto chegamos? O Gustavo Jabor, estava com a gente aqui, o Luiz Augusto da Rádio CBN, grande amigo, trabalhou na minha equipe por muito tempo. Olha o tamanho da audiência, olha o Festucci, mais um trecho da entrevista do Festucci aí, ele falando, já disse que pode deixar o cargo de presidente, disse que o Botafogo tem uma dívida de 30 milhões, que as ações trabalhistas não param de chegar no Botafogo e que esse mês entrou só R$9 mil no Botafogo FC. Fala, Festucci. Seria a minha pergunta, né? Nesse litígio, se você se manteria no cargo, você já disse que vai depender desse acordo. Você estabelece um prazo para isso, Festucci? Não, veja, eu não estabeleço um prazo. Eu tive uma reunião com as pessoas na sexta-feira, mas eu não proveitosa, por sinal, né? As pessoas que ali estão são grandes botafoguenses, né? Claro, um ou outro, né? Ele não quer o acordo, mas eu entendo que alguns ali, eles entendem que é necessário, né? Vou ter uma outra reunião com eles amanhã, né? Eu vou passar para eles como seria esse acordo, os termos do acordo, alguns exemplos do acordo, né? E eles vão dizer para mim se o conselho tem sim interesse em assinar um documento desse, um acordo futuro, né? Que seria, não tem segredo, seria, por exemplo, o Botafogo hoje, ele tem 60% das cotas, né? Ele perderia 9%, né? Em troca, o investidor assumiria aí qualquer coisa perto de 30 milhões de dívidas, né? Aí eu pergunto para os torcedores e para você, Rocha, qual a diferença de você, o que você prefere? Você prefere ter 60%, 30 milhões de conta e correr um grande risco de perder seu patrimônio? Ou você prefere ter 51%, continuar ainda como majoritário, entendeu ou não? Continuar mandando no negócio, né? E sem a dívida, e sem correr o risco de perder o patrimônio. O que você preferiria como gestor? O que o torcedor que está nos ouvindo agora prefere como gestor? É essa pergunta que está sendo feita e cada um tem que dar a sua resposta. Na minha cabeça, eu prefiro ficar com 51%, continuo ainda majoritário do negócio e fico sem 30 milhões de dívida. Para mim é muito simples. Para mim é bem conta de padaria, né? Mas grande parte do conselho não entende assim, o que eu respeito muito. E vou dizer de novo aqui, o conselho é soberano. Eu jamais vou assinar qualquer coisa que o conselho não avalie. Nossa, que entrevista fantástica. Bom, eu já vou encerrando. Rocha, eu estou falando coisas na tua rádio, eu não falei para ninguém ainda. Estou aproveitando o momento, o ensejo, entendeu? Para começar essas discussões de fato. Para depois o botafoguense dizer aí, o Festucci não falou. Não, eu estou falando. A situação real nossa é essa. É desesperadora sim. E eu vou te falar mais qual é o meu medo. Meu medo é que o investidor amanhã e diga assim, quer saber? O mundo mudou, o futebol mudou, essa pandemia mudou tudo. Aí eu não tenho mais interesse no acordo. Aí ferrou de vez. A realidade é essa. E que pode acontecer, né? Porque a pandemia vai mudar o plano de economia no mundo, né? Não tem.
Pode acontecer, não só aqui no Botafogo, pode acontecer no Brasil todo. Acho até, Rocha, que infelizmente clubes no Brasil não vão aguentar. Eles vão fechar as portas. Olha o caso do São Caetano, que é um clube tradicional, né? Abrir mão de uma Série B de brasileiro, tão difícil de ser conquistada essa vaga, para abrir mão, tem que abrir mão sangrando, chorando. Mas o São Caetano abriu mão. Por quê? Porque tem responsabilidade. Sabe que o futuro do futebol vai demorar muito para engrenar. Bom, tá aí, portanto, não é, a entrevista com o Festucci, e tem uma nota, olha, isso que foi dito aqui pelo nosso amigo, torcedor e telespectador, já está repercutindo em nível nacional. Já tem uma notícia no Esporte Interativo em rede nacional que os jogadores do Botafogo, atenção, torcedor do Botafogo, há uma notícia agora, nós estamos colocando no ar para você, de que os jogadores do Botafogo notificaram a diretoria do Botafogo S.A. por falta de pagamento de imagens. Já ganhou repercussão nacional isso. Nós vamos aqui discutir, nós já estamos procurando aqui o Botafogo para responder. Vamos nos ater ao fato de que, atenção, hein? Nós vamos mostrar, já estamos aqui. A conta que o Festucci está fazendo, ela é uma conta interessante, João. Paga todos esses 30 milhões por mais 9%. O Botafogo continua majoritário com 51%, ok? Ponto final. Mata esses 30 milhões de dívida aí, deixa o Botafogo FC saudável, em troca de mais 9%. Você venderia? Rocha, por 30 milhões, você ficar sem dívida, tem um investidor ali, aí tem que brecar aí, né? Também não pode dar o clube pro Adalberto Batista. Tem que brecar aí, 51% do Botafogo, eu concordo com o Festucci. Como eu falei anteriormente, o futuro é o SA, é o clube sem empresa mesmo. Então, dá os 30 milhões de dívida em troca de 9%, o Botafogo ficaria com 51% ainda das ações. Majoritário, não vai perder o clube, vai continuar com o clube na mão e o Adalberto fica com a dívida. Agora, para por aí. Você não pode dar mais para o investidor, senão aí o Botafogo vai virar de uma outra pessoa e pode virar um Oeste, ficar andando de cidade em cidade por aí e não virar nada. Então, mais uma vez, para por aí, 51%, dá os 30 milhões de dívida para o Adalberto, deixa ele um pouco mais animado, eu acredito, e vai investir melhor no Botafogo, vai poder colocar mais dinheiro para contratações. Então eu também estou de acordo com o que disse o Festucci aí, uma conta simples, 30 milhões para eles, 51% do Botafogo majoritário e tira de vez essa dívida da frente do Botafogo Futebol Clube. Bom, pois é, aí portanto isso é o caminho que Oswaldo Festucci entende. Primeiro, ele não ter mais essas divisões no Botafogo. Porque também fica bastante complicado para o Adalberto Batista investir em um projeto onde querem tirá-lo. É complicado você ter um local para você colocar dinheiro e saber que ali você não é uma pessoa benquista ou que ali estão duvidando do seu projeto. O Adalberto, inclusive, a gente está fazendo um acordo para que ele nos dê uma entrevista. Ele teve um problema com o filho por conta da Covid e a gente espera muito que o filho já esteja recuperado, porque filho, quando mexe com o filho da gente, a gente desnorteia, né? E a gente ora para que efetivamente ele fique recuperado. Eu imagino que já esteja recuperado, mas o menino realmente tomou um grande susto, foi um trauma para a família da Adalberto Batista e eu realmente espero que ele já esteja muito bem, tendo vida plena, que isso que é o mais importante, é a nossa torcida aqui da W Sports. O Festucci, então, entende e a gente está orando por isso para que se restabeleça o mais rápido possível. Então, se não houver um acordo, não vai ter investimento na Série B. E aí também precisa ver se agora, com o histórico da pandemia e crise econômica, o Adalberto também tem interesse em comprar os 9%. Então, olha, há um ditado na justiça que eu gosto muito e que já inclusive usei na minha vida,
Eu nunca tive um processo como jornalista na minha vida. São quase 30 anos de carreira, comecei muito cedo, porque eu sempre fui muito ponderado e eu acho que o repórter não precisa ser estúpido, grosseiro, para tirar a resposta do seu entrevistado. Eu fiz isso a vida inteira, com tranquilidade, com gestão de pessoas, com coeficiente emocional. Você tira o que você quiser do entrevistado com cuidado, com atenção. Então, eu acho que não precisa ser estúpido para tirar resposta de ninguém. Você perguntar, responde ou não responde, não respondeu, muito obrigado, ou responde e você vai com as outras perguntas. Então, assim, eu acho que seria salutar que o Botafogo caminhasse politicamente bem. Né? Que isso tudo, que essas rusgas todas fossem acertadas. Eu vou dizer aqui mais uma vez o que penso com relação ao Adalberto Batista. Falta ao Adalberto um interlocutor entre ele e a comunidade botafoguense. O Luiz Pereira não é esse cara, porque o Luiz Pereira não tem interlocução, o Luiz Pereira não tem esse emocional para fazer isso. Não é. O Gerson, infelizmente, está com uma rejeição absurda diante da torcida do Botafogo, não é? A situação do Gerson, inclusive, é bastante delicada, a gente sabe disso, está sofrendo ameaças e tal. O Adalberto precisa desse interlocutor. Eu não estou falando do interlocutor com a torcida, eu estou dizendo com a comunidade botafoguense. Né? Poxa vida, todo clube quer um investidor, o Botafogo tem investidor. Todo clube quer estar na primeira divisão do Campeonato Paulista. O Botafogo, por enquanto, está na primeira divisão do Campeonato Paulista. O Botafogo está numa Série B do Campeonato Brasileiro, lutou anos para isso. Então, eu vou ser bem sincero, porque é a minha área, onde inclusive eu dou palestra sobre relacionamento interpessoal de empresas, sobre o coeficiente emocional. Eu acho que está faltando o coeficiente emocional no Botafogo para isso ser resolvido, né? Eu acho que está faltando o coeficiente emocional para ser resolvido essas coisas no Botafogo. É entender, olha, você é importante para isso, você é importante para aquilo. Eu acho que uma reunião entre o Adalberto e o conselho, portas fechadas, ninguém entra. A imprensa nem vai entrar no estádio, só conselheiros. E o Adalberto, mas num clima de paz, de tranquilidade, de perguntas sadias, né? Com emocional em dia, tranquilo. Bom, é isso o que eu penso. Então, eu concordo com o Festucci de que não há outro caminho senão ver esses 9% do Adalberto, passa essa dívida de 30 milhões, o Botafogo continua sendo como majoritário. Existe a possibilidade do Adalberto um dia vender o Botafogo? Eu acho que existe. E ele é um investidor. E ele pode fazer isso. Agora, não vai vender o Botafogo, ele vai vender a parte dele. Então, eu acho que está faltando conversa no Botafogo, né? E eu acho que essa entrevista do Festucci, ela está sendo profundamente sincera. Vamos a esta notícia que está no Esporte Interativo, antes da entrevista com o Festucci, torcedor do Botafogo. Vamos lá, atenção. Em meio à pandemia do novo coronavírus, Botafogo de São Paulo corta direito de imagem sem avisar o elenco. Essa notícia está aí no seu... Então, 20 atletas do elenco entraram com medida extrajudicial contra o clube. E aí, com a produção da W Sports, sem negociação, a diretoria do Botafogo suspendeu por tempo indeterminado o pagamento do direito de imagem que configura cerca de 40% dos vencimentos. Os jogadores estão insatisfeitos com a atitude da diretoria e estão analisando fazer uma greve caso a situação não seja revista. Então, traz de novo a manchete para mim. O que eu acho bastante estranho é que essa é uma notícia que não saiu da imprensa de Ribeirão Preto, né? Algum jogador que conhece alguém da imprensa de fora. Não tenha dúvida. E lá é do Esporte Interativo. Isso é uma coisa que o Botafogo precisa responder imediatamente. Não é uma notícia que surgiu da imprensa ribeirão-pretana, mas de fora, não é? Então tá aí essa notícia em meio à pandemia do novo coronavírus.
20 jogadores do elenco principal fizeram uma notificação extrajudicial referente ao primeiro aditivo ao instrumento particular de controle de licença de direito de uso do nome, apelido desportivo, voz e imagem. A diretoria do Botafogo deve se manifestar nas próximas semanas. Eu nem sabia aqui, a gente está com muita gente assistindo o programa, não é? Ontem nós chegamos a 80 ao vivo, né? Por conta dessa entrevista, e a gente vai, claro, entender, a gente vai procurar. O fato é que isso precisa ser imediatamente resolvido no Botafogo Futebol Clube. Vamos, João Vitor Menezes, quer falar alguma coisa sobre? Então, Rocha, acho que assim, isso já aconteceu com muitos clubes, inclusive com o Comercial. O Comercial ele fez um acordo de uma parte só, né? Não pagou 50% do salário dos jogadores, os jogadores não sabiam. Mas os jogadores aceitaram. Eu falei com o Guti, os jogadores aceitaram, entenderam, falaram que se tiver uma conversa eles iriam aceitar. Algum jogador do Botafogo puxou essa voz aí de tentar chamar outros atletas para reclamar. A gente viu jogadores do Juventus aceitando, Juventus da Moca, aceitando receber salário mínimo. A gente viu jogadores da Europa aceitando redução de salários. Enfim, os jogadores, de modo geral, do mundo estão entendendo esse momento que estamos vivendo, que os clubes estão passando sem nenhuma receita. Agora, o jogador do Botafogo entrar com contato com qualquer pessoa da imprensa de São Paulo, seja lá quem for, de Ribeirão também, para reclamar, para que a notícia venha a público e desestabilizar o clube, criar uma rixa entre jogador e elenco, jogador e torcida, perdão, neste momento tão delicado que o Campeonato Paulista deve voltar e o Botafogo brigando para não cair para a Série 2 do Campeonato Paulista, eu achei um absurdo. Na minha opinião, os jogadores do Botafogo foram completamente egoístas, não pensaram no mundo, no problema econômico mundial que estamos vivendo. Jogadores do mundo inteiro estão aceitando reduções de salários e eles deviam esperar ou entrar em contato com a diretoria antes, tentar entender o que aconteceu, ao invés de jogar essa notícia assim, sem mais nem menos, numa imprensa, da imprensa de São Paulo, a imprensa do Brasil, né? Tudo, e aí eu vou fazer uma defesa enfática do Botafogo, sobretudo saber se realmente a diretoria, o Botafogo SA, foi notificado disso, não é? A gente já está em contato aqui, inclusive, com diretores do Botafogo, porque, repito, essa não foi uma notícia que saiu do futebol de Ribeirão Preto. Algum jogador do elenco do Botafogo vazou isso para a imprensa de fora. Quem deu primeiro foi o jornal O Dia. O Dia? O jornal O Dia, que é a confirmação do jornal O Dia, segundo a matéria, né? E foi confirmada pelo Esporte Interativo. Então, o Dia soltou primeiro, o jornal lá de São Paulo, e depois o Esporte Interativo confirmou e soltou a entrevista não tem nenhuma aspas, né? Não tem entrevistas, só tem a matéria, mas não tem... Até a fonte do jornal Dia, né? Mas a gente vai tentar entender um pouco com a diretoria do Botafogo. Mas, mais uma vez, erraram os jogadores do Botafogo e não entender o momento que agora, o mundo está passando. Agora, precisa ver também, erraram quem, né? Porque às vezes dois caras, um cara que queima o elenco inteiro. Acredito que um puxou o couro e os outros 20, como diz a matéria, 20 entraram em uma medida extrajudicial, né? Para tentar, enfim, tirar isso. Mas, na minha opinião, os jogadores do Botafogo completamente um descaso. Um time que está tentando escapar do rebaixamento, isso é terrível. Notícia. Oi? Para acabar o programa? Não vai dar outra parte do Festucci? Acabou o programa? 3 minutos. Pô, você tá de brincadeira, velho. Pô, então vamos falar de Agrimac aí. Bom, deixa eu registrar aqui um monte. Pô, gente, desculpa, o programa foi indo, uma hora tá ficando pequeno pra gente, hein? O Kleber, o César Vec, SA, minha piada é você. O Samuel Bento, mas se tem jogador, não tem direito de imagem. Bom, é uma pena que o programa tá... E a outra parte tem 6 minutos, né, João? Entendi rapidinho o que o Samuel Bento quis dizer e concordo com ele. Se não tem entrevista, se não tem jogos, os jogadores não estão sendo expostos, não está tendo a imagem. Acho que foi isso que ele quis dizer. Aí eu não entendo da parte jurídica disso. Agora, deixa eu falar um negócio. Claro que o que eu vou dizer aqui, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá?
direitos, deveres e obrigações. Direitos, deveres e obrigações. Mas é hora de jogador do Botafogo cobrar alguma coisa com esse futebol miserável? Um time que em 10 rodadas somou 8 pontos? Será que não deve haver bom senso entre os jogadores do Botafogo com essa campanha ridícula, com essa campanha que é um lixo no Campeonato Paulista? Será que antes de botar uma notícia dessa em outros veículos, o jogador do Botafogo não deveria primeiro se responsabilizar em tirar o Botafogo dessa situação? Vou repetir, uma coisa não tem nada a ver com a outra, direitos, deveres e obrigações. Mas tem um negocinho aqui, uma chavinha no planejamento chamada bom senso. Time fraco pra caramba, time não tem competitividade, jogador medíocre, por favor, não entenda medíocre como ofensivo, entenda medíocre como mediano. Será que do ponto de vista, eu não estou falando do ponto de vista legal, por isso que eu falei direito, deveres e obrigações, mas do ponto de vista moral, esse elenco do Botafogo pode cobrar alguma coisa da diretoria? Pode mesmo? 8 pontos em 10 jogos? 30 pontos disputados e só ganhou 8? Rocha, informação importante aqui, que tem um advogado liderando esses jogadores, né, o Neymar Quesada. Ele não quis revelar os nomes dos 20 atletas, os quais está representando, mas a reportagem teve acesso com fontes do Botafogo. Quais são os atletas que estão sendo assessorados pelo advogado? São eles: Anderson, Jordan da Silva Cordeiro, Kaique Sá, Darley, Diego Cardoso, Gilson, Guilherme, Kennedy, Romano, o Romão, né? Bom, então nós já temos nomes dos jogadores. São os jogadores que são assessorados por esse... Eu só tenho um minuto. Fala aí quais são os jogadores que estão entrando com uma notificação extrajudicial para cima do Botafogo. Gustavo Henrique Rodrigues. Segundo o Jornal Dia, vamos lá. Igor José Bono, Jonathan, Felipe Machado, Marinaldo dos Santos Oliveira, Matheus Ferreira de Souza, Murilo Henrique, Rafael Diniz Alves, Reginaldo Manuel, Robson Januário, Ronald Santana, né? Valmir Aparecido Francini, Vitor Gomes, Wellington Luiz Souza, que é o Tanque, né? E o William Osmar de Oliveira. William Oliveira. Parabéns. Olha aí, Botafogo. Além de você contratar jogador muito mediano, olha aí como você teve de agradecimento. Muito obrigado pelo carinho. Eu peço perdão porque o horário do programa estourou e a gente foi falando, mas a gente vai voltar a falar sobre isso aí. Perdão mais uma vez ao torcedor do Comercial. E vai estar no YouTube, o programa inteiro no YouTube, o programa inteiro no Facebook também. Então você pode, se você perdeu alguma coisa, pode ver lá. E hoje, 7 da noite, no canal 9 da NET. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência e até logo mais. Valeu, gente. Obrigado. Desculpa, hein? O tempo estourou.